Olá, queridos amigos e irmãos do Ideal Espírita. Estamos aqui sob a tutela dos mentores da nossa Casa Paulo de Tarso para mais um momento de reflexão e estudos a respeito da nossa filosofia. Hoje vamos falar sobre a importância da família e a educação espírita. Para iniciarmos as nossas reflexões, vamos introduzir com a sinopse de um livro chamado Comunidade Educacional das Trevas, escrito pela médium Eliane Macarini e ditado pelo espírito Vinícius. Ele diz assim: nunca se viu antes uma degradação tão grande do setor da educação no Brasil. Professores agredidos em sala de aula, drogas nos pátios, brigas entre gangues à saída do período letivo e depredação dos prédios das escolas. A situação deprimente é reflexo da atuação de espíritos inferiores, escravizados e treinados na comunidade educacional das trevas, região especializada em criar perturbações na área escolar, visando, sobretudo, desvirtuar jovens ainda sem a devida força interior para rechaçar o mal. Esses jovens, presas fáceis para obsessões, começam a mudar o comportamento, insuflados por ideias planejadas na comunidade, cujas estratégias inferiores de ação são comandadas por espíritos inteligentes e preparados, só que voltados para o mal, como é o caso de Tibério, um dos líderes da comunidade educacional das trevas. Em contrapartida, uma pleiade de espíritos abnegados trabalha para neutralizar as forças do mal. Falanges de luz preparam-se para reencarnar na área da educação e trazer de volta para as escolas os valores essenciais à evolução do ser humano. Então, nessa introdução, fica bem claro a importância da educação no processo de regeneração da humanidade. O quanto as dificuldades que nós agora vimos da educação pode obstar, pode dificultar esse processo de evolução mais rápida da nossa humanidade em direção a um mundo mais feliz, a um mundo regenerado. E essa importância é tão grande que a comunidade inferior, os espíritos trevosos, que tem como objetivo dificultar, retardar esse progresso, atuam na área da educação com essa finalidade. A criança, então, ela é o futuro, com a preocupação de que os princípios do bem e do mal que inoculamos na formação do mundo infantil são vantagens e desvantagens para nós mesmos, uma vez que o porvir nos espera de modo geral em novas existências. Essa frase consta no livro Encontros do Tempo, item 47, da editora Ide. E fica bem claro que essas vantagens e desvantagens, elas dizem respeito da educação, dos princípios ético-morais que nós inoculamos na personalidade desse novo ser, desse indivíduo que chega ao nosso lar, e que com isso vamos facilitar o seu progresso enquanto espírito imortal, permitindo que ele seja um elemento de atuação positiva na sociedade, que ele contribua para o progresso da humanidade, para a sua felicidade, para o seu desenvolvimento pessoal, mas também para o bem-estar da coletividade. Ou as desvantagens, quando falhamos nesse processo de encaminhamento do nosso educando, quando não lhes oferecemos princípios éticos e morais e, então, como resultado, ele será um elemento de perturbação, um elemento que dificultará o progresso individual e social. Ele vai dificultar a própria evolução e também a evolução coletiva. Em que a educação espírita difere da educação tradicional? A educação tradicional visa a formação apenas intelectual das pessoas, para prepará-las para o mercado de trabalho e para a conquista da prosperidade material.
Isso é importante no processo educacional. Nós vivemos num mundo material, nós precisamos das condições, né, materiais para, inclusive, investirmos no nosso progresso intelectual. Mas não é só isso, né? Isso é uma ferramenta que nós dispomos de progresso, mas não é o suficiente para a nossa felicidade, para o nosso progresso enquanto espíritos imortais. A educação espírita tem uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente a material, porque ela considera que o educando possui também uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual conduz para a construção de um destino feliz. E esse destino feliz está atrelado à adoção de atitudes morais elevadas em todas as fases da vida. Então é de pequeno que nós vamos introduzindo elementos de uma educação ético-moral, de uma filosofia religiosa, para que esse nosso filho, esse nosso educando, vá internalizando esses valores para que eles possam fazer parte da sua personalidade e mais tarde das suas atitudes perante a família e perante o mundo. Quem é este filho que me chega ao lar? A criança é um espírito reencarnado. Portanto, por trás desta aparente fragilidade se escondem desejos, gostos, emoções, defeitos, virtudes, vícios, experiências e hábitos diversos. O fator mais importante no processo da educação desse espírito que está reencarnando, que está retornando e que facilita a educação desse novo momento é a flexibilidade que ele traz, a ingenuidade deste momento e a dependência da sociedade, da comunidade, da família, porque suas emoções, seus desejos mais íntimos, eles estão agora esquecidos, né? Eles estão adormecidos e isso facilita a introdução de novos paradigmas na sua educação, a introdução de novos valores, para que mais tarde ele possa fazer um processo de escolha mais consciente, mesmo que brotem do seu interior alguns impulsos que ele vai poder então educar. Os nossos filhos então são almas filhas de Deus, colocadas sob a nossa guarda para que nós possamos colaborar com Deus no seu encaminhamento para o progresso. As leis do progresso, as leis de causa e efeito e da reencarnação impulsionam o espírito a evoluir e a conquistar sempre melhor posição na hierarquia espiritual, até que um dia ele atinja a perfeição. E a educação, esses princípios ético-morais, nós poderíamos comparar com degraus que esse espírito vai subindo a cada vida, ou mais de um degrau na mesma encarnação, dependendo do esforço que ele faz, dependendo das escolhas que ele faz. Esse progresso pode ser retardado ou pode ser adiantado para que a conquista nesta vida seja maior ou menor. Assim como nós temos pela frente uma jornada evolutiva, esses espíritos reencarnados trazem também consigo sua bagagem de qualidades e de deficiências. Então, a criança não é um livro em branco. O espírito que está reencarnado na nossa família, esse filho que nós recebemos através da reencarnação, não é uma folha em branco, não é um livro em branco. Ele traz consigo bagagens, qualidades, defeitos, bagagens das suas vivências anteriores, das várias encarnações precedentes que ele trouxe, que ele carrega, essas memórias inconscientes e que momentaneamente estão esquecidas, mas que vão ser, de alguma forma,
vivenciadas, vão ser trazidas à vida presente através dos impulsos e das tendências. Portanto, fica bem claro para nós que a educação espírita, ela deixa a instrução, como uma parte da educação, mas não o suficiente. A educação é diferente da instrução, porque a instrução, ela se relaciona-se apenas ao intelecto, que é importante, sim, mas a educação do caráter, a educação moral, é a parte mais importante da educação integral. Então, somando-se o intelecto, a ética e a moral, nós temos a educação integral, e é esse o objetivo da educação espírita, formarmos não somente seres inteligentes, mas moralmente evoluídos, para que a construção da felicidade, através do progresso da humanidade em direção a uma condição de perfeição, vá acontecendo. Por isso, os pais não devem se contentar com a atividade de provedores simplesmente, com a função de provedores. Prover, através dos recursos materiais, a boa educação intelectual dos seus filhos é ótimo. Colocar em boas escolas, oferecer educação no nível intelectual, oferecer esportes, línguas, é muito importante, mas não é só isso. E a parte da educação moral, da educação de valores, essa parte cabe bem mais aos pais, bem mais a responsabilidade dos pais do que da escola. Então, oferecer recursos materiais é importante, mas atuar como educadores dentro do próprio lar, oferecendo a educação moral através dos valores, é muito mais importante para a formação integral desse indivíduo. Porque o espírito tem que passar pelo período infantil? A reencarnação produz uma espécie de amnésia temporária no espírito, para dar-lhe oportunidade de recomeçar uma nova experiência. E é nesta fase que ele observa, analisa e grava profundamente tudo o que ouve, o que vê, estando mais flexíveis aos esforços dos pais, por ainda não haver despertado toda a sua carga de sentimentos, vícios, desejos e hábitos. Então, nós poderíamos comparar essa fase da primeira infância como se a criança tivesse dentro do cérebro um queijo suíço, que tem alguns furos, e através desses furos vão penetrando só lentamente, de acordo com o desenvolvimento das etapas do crescimento infantil, essas tendências, essas lembranças que estão lá retidas no seu inconsciente profundo, que são essas lembranças das diversas encarnações precedentes e que estão lá aguardando o momento certo, que é lá para o período da adolescência, para adentrarem no inconsciente da vida presente e a criança e o jovem se defrontar com essas tendências e poder escolher então, porque já teve oportunidade de receber novas orientações, novos paradigmas nessa primeira fase da educação, que vai até os 7 anos. Por isso a importância, porque ele vai observar, analisar, gravar, para depois poder escolher quando essas lembranças mais profundas dos seus desejos anteriores, dos seus vícios, dos seus hábitos anteriores, adentrarem a vida atual. É também essa criança uma personalidade nova em desenvolvimento. A personalidade atual deve se formar ao influxo do ambiente, da educação e dos estímulos da presente existência. Então aqui fica claro que é uma oportunidade ímpar que nós temos como pais de criarmos um ambiente propício para que essa vida atual possa oferecer os recursos necessários para que a criança absorva esses valores fundamentais para que ele atue de forma positiva na atual encarnação. Então, nós oferecemos
hábitos de higiene, hábitos de cuidar do corpo físico, hábitos de cuidar do intelecto, a disciplina do estudo, mas nós também podemos oferecer os hábitos da leitura, o hábito da oração, da conversa com Deus, o hábito da gratidão, de agradecer o alimento, agradecer o corpo, tudo aquilo que nós temos, né? Então, criar na criança esse hábito de ter Deus presente na sua vida através da oração, através da conversa com Deus, através da vivência da religiosidade no seio da família. Mas assim como nós podemos oferecer bons exemplos, bons estímulos, existe também, infelizmente, né, muitos estímulos negativos que são apresentados para as crianças, como dentro da própria família, como o hábito de usar o cigarro, a bebida alcoólica. Existe também um estímulo muito negativo que é o uso da violência dentro do próprio ambiente familiar, através dos gritos, através da violência física, né, da agressão física entre os membros da família. E isso, infelizmente, prepara o indivíduo para a guerra, para a violência, para a resolução dos conflitos mais tarde, quando ele estiver em outro ambiente, utilizar a violência como uma forma da resolução dos seus conflitos. Então nós podemos estimular a criança num ambiente pacífico, num ambiente positivo, mas também nós podemos estimular as crianças através do estímulo negativo, através do uso da violência e dos vícios. Sendo então a educação a arte de formar caracteres, não é certa a afirmação que diz que o fulano não tem educação. Todos recebemos a educação, positiva ou negativa, porque ela é oferecida através de caracteres, de exemplos, né? Então, uma boa educação oferece bons caracteres, como o respeito, a gratidão, a colaboração, a humildade. E a má educação também oferece maus caracteres como exemplo, como a violência, o egoísmo, o hedonismo, a mentira, vícios de toda ordem. Então, a educação sempre é oferecida, a boa educação, mas a má educação também. Na primeira infância, a educação deve ser um processo de acompanhamento. Portanto, é muito importante a observação dos nossos filhos, que os pais criem o hábito de observar as tendências que eles trazem desde o berço e, a partir daí, engendrar um processo educacional individual para a necessidade de cada um dos nossos filhos. Cada um vai apresentar uma determinada necessidade e nós vamos compreender essa necessidade através do ato de observar as tendências. Como nós já vimos anteriormente, os nossos filhos são espíritos reencarnados, não são folhas em branco, não são livros em branco. Portanto, trazem tendências que vão começar a aparecer através das suas atitudes. Então, temos crianças mais cordatas, mais calmas, e temos crianças mais agressivas, mais impulsivas, mais birrentas. Temos crianças que são mais colaborativas, que são mais fraternas, e temos crianças que já demonstram desde cedo serem mais individualistas, serem mais egoístas. Vamos observar crianças mais proativas, crianças mais colaborativas e outras mais preguiçosas, mais negligentes. Então, é no ato de observar os nossos filhos que nós vamos poder identificar tanto as virtudes como as tendências mais negativas e vamos poder atuar no nível educacional para termos um ponto mais certeiro, identificarmos o que ela necessita e podermos atuar nesse ínterim, né, nesse momento, com aquilo que nós precisamos. Uma criança que demonstra ser mais egoísta, nós vamos precisar
educá-la no sentido de mostrar a importância de ser mais solidária, de ser mais colaborativa e assim por diante. A criança mais violenta, nós vamos precisar mostrar para ela a importância da pacificação, de resolver os conflitos através do diálogo, de trabalhar essa violência. Então, para cada observação, para cada necessidade, um processo educacional diferente. A principal finalidade do espírito nascer criança outra vez é ser educado novamente. Então vejam a importância dessa primeira infância, a importância da educação. É porque é necessário que esse espírito seja educado novamente, em um novo ambiente, em novos paradigmas educacionais, para que ele forme uma nova personalidade e possa então confrontar esses valores novos com os vícios que ele traz de vivências anteriores. As impressões positivas que recebe durante a infância podem ser determinantes em sua existência atual. Ele está mais receptivo no período infantil, mais maleável, mais aberto às novas influências, então, né? A infância seria definida como um estado de humildade, porque todo recomeço requer esta virtude. Então, na condição de fragilidade da primeira infância, de dependência, de ignorância, nesse estado inicial, de ignorância nesta nossa nova existência, nessa nova vida, existe um estado fundamental de humildade, necessário para que nós possamos adquirir esses novos valores e essas novas virtudes. Inteligências cultas e traquejadas, sem moralidade e sem fé, urdem e executam os planos de usurpação dos direitos e de expoliações e de tirania das consciências. Então, inteligência sem moralidade é muito prejudicial para a coletividade, para a humanidade. Basta ver, na atualidade, as guerras em andamento para verificar a veracidade desta afirmativa, que as inteligências cultas sem moralidade usurpam a paz, a alegria, a felicidade da coletividade e trazem muito sofrimento e muita dor. Então, estimularmos a inteligência, o desenvolvimento do nosso intelecto, o intelecto dos nossos filhos é muito importante. Mas muito mais importante que isso é estimularmos o progresso do seu coração, o progresso das virtudes que vão fazer dele um ser feliz, um ser amoroso, um ser fraterno, solidário, justo, que vai carregar em si não o egoísmo e hedonismo, mas vai carregar em si a tendência da solidariedade, da fraternidade e do amor. Para corrigir um caráter difícil, é preciso, às vezes, perseverança, firmeza e uma ternura de que somente o coração de um pai e de uma mãe podem ser suscetíveis. Então é necessário firmeza. Já dizia Jesus, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Aqui então fica bem claro que para aqueles espíritos que demonstram mais rebeldia, mais dificuldade, é necessário sim uma firmeza no processo educacional, é necessário imposição de limites, porque amar não é fazer todas as vontades. Amar é colocar esses limites, porque a vida vai, mais tarde, exigir, por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor, que esse espírito se submeta à lei de amor e que, portanto, tenha limites no seu querer, na sua vontade. Se os pais não conseguem corrigir os filhos, como é que poderiam fazê-lo, então, membro de uma comunidade feliz, não? Muitos pais dizem que não querem ter filhos, escuto muito as pessoas dizerem que o mundo está muito difícil, que como botar um filho nesse mundo? Mas a preocupação deveria ser, que filho eu vou entregar para o mundo? Que elemento que vai sair de dentro do meu lar eu vou oferecer para a coletividade?
Eu vou oferecer para a coletividade um elemento que vai ser um elemento de construção ou alguém que vai perturbar o progresso dessa coletividade? É preciso que nos lembremos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que nós os ajudemos a vencer seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Então, a responsabilidade de ser pai e mãe é muito grande, porque nós somos co-criadores junto com Deus e responsáveis por entregá-los de volta em melhores condições do que aqui eles chegaram. E vai ser perguntado para a nossa consciência o que fizestes do filho confiado à vossa guarda, o que fizemos nós do Espírito que Deus nos entregou para que nós pudéssemos conduzi-lo na direção da perfeição, na direção do progresso, na direção do amor. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Então, fica bem claro que é só através da educação moral, é só através da educação que nós poderemos conquistar o progresso como humanidade. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Então, aqueles que oferecem uma educação ético-moral e religiosa para os seus filhos desde a primeira infância estão concedendo a esses indivíduos armas poderosíssimas que vão impedir que eles cometam muitos erros, dos quais certamente se arrependerão mais tarde. Estaremos armando os nossos filhos, através de uma educação religiosa e ético-moral, de cometerem o suicídio, por exemplo, de cometerem muitos crimes contra as leis divinas. Então, armá-los da educação ético-moral, armá-los de uma educação religiosa, é criarmos para eles possibilidade de encontrar uma felicidade muito grande e evitar que cometam erros muito graves. Responsabilidade dos pais espíritas em conduzir seus filhos à evangelização. Muitos argumentam que os filhos devem ser livres e devem decidir quando quiserem, quando chegarem à vida adulta, o ambiente religioso de sua preferência. Mas nós não podemos esquecer que as crianças não têm ainda condição de escolha na primeira infância. Por isso elas estão sob a nossa guarda e por isso que nós precisamos escolher por elas. E nem que mais tarde elas vão para outro caminho, escolham outro caminho religioso, mas é importante que nós apresentemos a religião para elas, para que mais tarde elas já tenham elementos fundamentais para fazerem as suas escolhas, mas a base da religiosidade nós já teremos oferecido. Inicialmente, compete aos pais a escolha do que é melhor, decidindo por eles até que tenham condições de fazê-lo. Kardec diz: é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce, que as torna infinitamente mais fáceis de ser conduzidas. Isso não as priva da natural alegria, nem da jovialidade. Todavia, não existe nelas essa turbulência, essa teimosia, esses caprichos que tornam tantas outras crianças insuportáveis. Isso é muito importante, né, pessoal? Nós oferecermos uma educação para os nossos filhos pensando em que nós vamos entregá-los para o mundo, nós vamos entregá-los para um convívio social. Eu, como professora, muitas vezes escutei: meu filho é problema meu. E eu dizia: não, teu filho é problema nosso, porque tu não vai trancafiá-lo dentro da tua casa e ele não vai conviver somente contigo. Daqui a um tempo, ele vai estar no convívio social, ele vai estar na sociedade, e o que ele leva para a sociedade é problema de todo mundo. Então, quando nós mal educamos o nosso filho, não é um problema só nosso, é um problema coletivo,
é um problema da sociedade. Outro grande benefício da educação espírita: os acompanhantes espirituais dos nossos filhos também recebem as lições espíritas ao acompanhá-los ao centro, o que se transformará em grande auxílio aos problemas de influenciação espiritual que as crianças também sofrem. Então, levar os nossos filhos à evangelização é oferecer a eles também a oportunidade da desobsessão, a oportunidade desses espíritos que os acompanham também serem evangelizados junto com os nossos filhos. Na adolescência, é importante que nós passemos princípios como: somos espíritos temporariamente vestidos de um corpo físico, e assim essas crianças terão como combater esses adolescentes o imediatismo, o materialismo, o hedonismo. Que o nosso progresso está calcado numa lei, que nossa finalidade é a perfeição, que existe a reencarnação, que nós temos um corpo semimaterial e que esse corpo semimaterial, o perispírito, é o elo de ligação entre o espírito e a matéria, que, portanto, tudo que nós fizermos no nosso corpo físico vai reverberar no nosso perispírito e vice-versa, que existe uma lei de causa e efeito e que essa lei de causa e efeito traz para nós uma grande responsabilidade, porque nós teremos que responder por todas as nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. Educar os nossos jovens também para o namoro, para o sexo, para o casamento, para a paternidade responsável. É muito importante que nós eduquemos os nossos filhos para entender a finalidade do namoro, a finalidade das relações sexual, a importância do casamento e a importância de sermos pais responsáveis. Normas fundamentais da educação espírita: o amor, o uso adequado do sim e do não, o exemplo, o diálogo sincero, o elogio que eleva a autoestima e a crítica construtiva. A prática do bem, o cumprimento da lei do trabalho. Então, fazer com que nossos filhos, na medida de cada faixa etária, colabore no seu lar, seja responsável por alguma atividade, a observância das leis de Deus, a reencarnação, o ensino de Jesus e das leis morais, o fortalecimento da família pela prática das virtudes. O que é necessário para acreditar na educação espírita? Achei fundamental essa resposta. Acreditar que o ser humano é essencialmente bom. Portanto, pode ser melhor do que está e que a educação é a ferramenta capaz de impregnar o educando de novos paradigmas. Então, se nós somos essencialmente bons, não existe ninguém que não possa ser educado. Não existe ninguém que, com amor, com dedicação, com abnegação, possa ser educado. Muito obrigada, então, pela atenção de todos, que Jesus nos envolva e que possamos ter esse olhar da importância da educação no progresso da humanidade. Muito obrigada.